E hoje aquilo que eu escolhi partilhar convosco e penso haver a direção de Deus por trás desta escolha, tem a ver que há momentos na vida em que as coisas não são exatamente aquilo que elas deviam ser. Elas correm de uma forma estranha. E este salmo foi escrito, se vocês lerem a parte de cima do salmo, diz cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos, para o músico mor, salmo do servo do Senhor Davi, o qual falou as palavras deste cântico ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse. Ou seja, claro que depois de ele ter escrito este salmo, ele teve mais problemas, teve mais inimigos, teve mais situações, mas a verdade é que depois de ele ter escrito isto, os grandes inimigos que ele encontrou foram a sua teimosia, a sua permissividade, um ou outro que o azucrinou lhe azucrinou a cabeça, mas que não tinha o poder que tiveram os inimigos que ele enfrentou até então. E foi a sua própria carne, foram os inimigos que ele teve que lutar a partir deste momento. Mas houve uma altura na vida de David em que ele enfrentou muitas lutas e em que ele teve em situações de uma profunda desvantagem. Com lutas assimétricas, não é? Lutas em que é tipo, por exemplo, ele começou logo a vida dele com David e Golias, não é? O David era um miúdo que cuidava de ovelhas e o Golias era um gigante habituado. Era uma luta assimétrica, mas era assimétrica para o Golias, porque ele era tão grande que era difícil falhar. E ele era pequenino, era tenro, para uma luta mano a mano, mas ele deu-lhe um tiro, não é? Porque aquela fisga, aquilo foi um autêntico tiro. E então, não estou a falar dessas assimetrias assim, mas estou a falar de assimetrias ainda maiores, que é pôr um exército atrás de um homem, que é as lutas muitas vezes que nós sentimos e que nós experimentamos, porque o mundo espiritual que nos envolve, ele não é assim fácil de entender, nem fácil de perceber. A Bíblia descreve-o, a gente lê, nem sempre entende tudo o que lá está, não é? Porque aquilo que é a nossa experiência ajuda-nos a entender melhor. E é por isso que nós precisamos dos salmos, porque os salmos falam a linguagem do coração. Eu sou engenheiro físico de formação, por isso a minha cabeça era assim toda quadriculada, cheia de fórmulas e mais não sei o quê, mas faltavam muitas palavras para expressar os meus sentimentos, os meus pensamentos acerca deste tipo de coisas. A minha primeira escola para aprender a expressar os meus sentimentos até diante de Deus, porque ainda por cima eu não via Deus, ainda era mais complicada a parte da oração, era complicadíssima para mim, porque não batia certo com os meus pensamentos, não é? Foi com os salmos que eu encontrei palavras. E hoje espero, através deste Salmo 18, poder trazer encorajamento, poder trazer, de facto, coragem e determinação para nós lutarmos as nossas batalhas, independentemente do tamanho que elas têm. Então vamos lá. Eu tentei, mas não vai ser fácil para mim eu fazer a minha partilha a partir da versão que vocês usam. Porque eu uso este texto para orar, às vezes era todos os dias. Ultimamente não é todos os dias que eu faço esta oração, mas são só 50 versículos, mas eu fazia esta oração todos os dias, nos momentos mais difíceis da minha vida, da minha história mais recente. Este era um salmo em que eu encontrava coragem para me manter firme, independentemente do que é que desabasse naquele dia. Estão a ver a ideia? Então vamos lá. Diz assim o Salmo 18: Eu te amarei ao Senhor, fortaleza minha. Na minha versão, aquela em que eu estou habituado a ler, diz: Eu te amo, ó Senhor, minha força. Ou seja, era uma coisa assim mais pessoal. Por isso eu vou continuar na minha, se não me levarem a mal, está bem? Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder da minha salvação, a minha torre segura. Quando nós lemos isto assim, parece que ele está a afirmar várias coisas acerca de Deus. Mas quando a gente vai ao fundo da questão e pensamos, não que estamos a ler um poema que alguém escreveu, mas quando a gente tenta mergulhar na história,
As coisas ganham outro significado. E meditar nas Escrituras é precisamente mergulhar na história, porque meditar vem do ruminar. O ruminar é mastigar e mastigar e mastigar e mastigar. E nem vou estar a explicar muito porque acabamos de lanchar, mas ruminar, depois vocês vão ver o que é mastigar muitas vezes as mesmas coisas. E a gente, é isso que nós vamos fazer hoje. Não vamos poder fazer com toda a profundidade, porque são muitos versículos, mas vamos poder fazer com bastante profundidade uma história completa. E há vantagens em ler a Bíblia desta forma completa. Há vantagens em meditar versículo a versículo, com muita profundidade, mas também há vantagens em ler um livro inteiro. E um salmo é um assunto inteiro. Estão a ver a ideia? Porque cada unidade encerra algo, verdades próprias. E sempre que a gente consegue olhar para as verdades dentro do contexto da unidade a que elas fazem parte, elas ganham outra solidez, não é? Então vamos lá. Aquilo que ele diz é que ele ama o Senhor, mas ele também diz que o Senhor é a força dele. Ele não é que não tivesse força nenhuma, mas quem confia na sua própria força espalha só comprido. Porque a nossa força, ela é a dimensão da nossa humanidade. Há dias melhores, há dias piores. Mas quando Deus é a nossa força, não há dias maus, vocês entendem? Esta é a diferença que faz. E é isto que Ele nos vai ensinar. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Ora, Ele era um vencedor, Ele era um campeão. Ele venceu o que o exército inteiro de Israel não conseguiu vencer, que era o Golias, e depois matou outro irmão, ia morrendo no terceiro. Mas pronto, ele fez proezas incríveis. Mas ele, apesar de ser capaz de fazer proezas, como nós somos capazes de fazer proezas, quem é que aqui já fez alguma proeza? Todos nós já fizemos. Às vezes quase sem comida em casa, vem uma visita e tal, não sei o quê, a gente do nada consegue fazer ali uma refeição espetacular, não é? Isso é uma proeza. Eu consigo fazer milagres quando a churrasqueira está aberta também. Agora, se me puserem as coisas à frente, fica mais difícil. Mas há aqui irmãs que sabem fazer coisas incríveis. Já tivemos em situações onde as pessoas à nossa volta todas desistiram e nós perseveramos e fomos até ao fim e conseguimos resolver situações que eram insolúveis. Porque, como disse o Mandela, não é? Tudo parece impossível até ser feito. Não é? Então, ele, mesmo tendo feito proezas, ele diz: o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, porque era nele que ele se escondia quando o Saúl o procurava. Há uma vez que ele se esconde numa caverna e o Saúl foi àquela caverna fazer as suas necessidades. Ou seja, até lhe o pôs ali à frente para ele lhe fazer a barba bem rentinha. Hã? Deus escondia-o. Houve uma vez que ele estava cercadíssimo e ele não tinha escapatória. Ali ele não tinha escapatória e o Saúl sabia que ele estava ali, portanto ia mesmo fazer-lhe a folha. O que é que acontece? Deus acende um incêndio de uma batalha não sei aonde e o Saúl tem que se raspar quando estava assim, mesmo quase a deitar-lhe as mãos. Estão a ver a ideia? E este salmo encerra, destila todas estas histórias. Estão a ver? Ele está a dizer só estas palavras, mas na mente dele estão a vir não sei quantas histórias. E aquilo que eu estou a fazer é para ver se vocês trazem à vossa mente, e se o Espírito de Deus traz à vossa mente as vossas histórias, em que Ele foi a vossa rocha, a vossa pedra fundamental onde vocês construíram a vossa vida, onde vocês se mantiveram firmes, a vossa fortaleza, o vosso libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Tantas vezes ele se escondeu em pedras ou atrás de pedras para não ser visto pelos que os perseguiam. Ele é o meu escudo e o poder da minha salvação. Ora bem, aqui a palavra poder é o chifre. O chifre sempre foi um sinal de poder. Vocês sabem que até os indígenas, nós também somos indígenas, mas é desta terra, não é? Outros indígenas do Brasil, todos somos indígenas da terra onde a gente nasceu. Mas quando a gente olha para aqueles povos mais primitivos, eles usavam aquelas máscaras, aquelas coisas e punham cornos. Quem é que tinha direito a pôr cornos? Era o que mandava. Porquê?
Porque o chifre é um símbolo de poder. E o que ele diz literalmente: tu és o meu escudo e és o chifre da minha salvação. Só que hoje não soava muito bem, não é? Então, ele diz: é o poder da minha salvação. Mas é mais forte a imagem do chifre do que a palavra poder. Porque materializa. É uma coisa que leva à frente tudo. Estão a ver? És a minha torre segura. E depois ele diz assim: eu clamo ao Senhor que Ele é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. Então qual é que é a receita para nós sermos salvos? É sermos espertos? É não dormirmos? Estão a ver? Porque o louvor, ele é uma arma. Mas não é um louvor de cantar músicas como a gente cantou. É um louvor de nos encontrarmos com o Deus da nossa salvação, usando, por exemplo, estas músicas que a gente cantou. Porque a tenda que Deus construiu chamava-se tenda do encontro. Não era a tenda da pregação, não era a tenda do louvor, não era a tenda da ação social, das boas obras. Estão a ver? Era a tenda do encontro. Porque o propósito era Deus e o homem encontrarem-se. Então, eu clamo ao Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, as cordas do Sheol. E o que é o Sheol? É o lugar dos mortos, não é? Ou profundezas, ou morte. As cordas do Sheol me cercaram, tive quase a morrer. Aquilo foi um ponto que eu já estava a desesperar pela vida. Quem é que já se sentiu assim, a desesperar pela vida? Alguns não se sentiram. Já te sentiste assim? Já? Isso é que é uma surpresa para mim. Mas é verdade. Não é preciso ter muitos anos para desesperar pela vida. Mas às vezes nós só desesperamos em circunstâncias que acontecem mais tarde. Há outros que é logo mais cedo. As armadilhas da morte me confrontaram. Quem é que já teve situações em que lhe foram montadas armadilhas para que morresse? Quem esteve na guerra já sabe, eu nunca estive na guerra. Só as guerras que eu criei. Aquelas zaragatas. Mas pronto. Na minha angústia, diz o David, eu clamei ao Senhor, eu gritei por socorro ao meu Deus. Se vocês quiserem ser assim muito calminhos, muito polidos, muito isto, muito aquilo, vocês às vezes não conseguem chamar a atenção de Deus. Deus não ouve melhor se a gente berrar. Vocês entendem? Ele ouve bem, não tem dificuldades auditivas. Só que Ele ouve o nosso coração. E se o nosso coração diz assim, Deus, eu não te quero incomodar. Eu estou muito aflito, mas não te quero incomodar porque eu não mereço nada. Porque eu não valho nada. O Evangelho não diz isso. O Evangelho não diz que nós não valemos nada. O Evangelho diz que a nossa alma vale mais do que o mundo inteiro. Diz que foi com o sangue de Jesus que os nossos pecados foram comprados, foram lavados, foram perdoados. Então, quanto é que vale o sangue de Jesus? Não tem preço. O mundo inteiro não vale uma gotinha daquele sangue. Olha, e Ele pagou com o sangue dele a nossa vida. Quanto é que a gente vale mesmo? Então quando a gente diz, porque eu não valho nada, eu não mereço nada, eu não isto, não aquilo, nós estamos de acordo com o Evangelho. Soa bem, parece muito piedoso. Para os olhos de Deus, nós merecemos Ele enviar o seu Filho Jesus. Nós sabemos que ao corrompermos, nós conspurcamos tudo, então deixamos de merecer. Mas Ele vê-nos através do sangue de Jesus. Aos olhos dele, Ele vê-nos como? Ele vê-nos purificados, Ele vê-nos sem mácula. Ele vê-nos como o resultado de todo o trabalho que Ele fez naquela cruz por nós. Estão a ver? Então nós somos preciosos, não valemos nada. Às vezes nós não pensamos assim em nós como preciosos.
pensamos, que miséria, não é? Nossa autoestima do tamanho de uma ervilha, já comida por uns passarinhos, sem os bocados, não é? Então vá. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Eu quis criar assim, ir mais devagarinho nesta parte inicial para ver se conseguia que vocês entrassem agora neste voo que a gente vai fazer. Mas vocês já entraram, não já? Agora temos a resposta de Deus a este encontro, a este clamor. Porque o David passou as passas do Algarve, nunca esteve no Algarve, mas passou as passas do Algarve. Passou muito. Foi humilhado pelos irmãos, desprezado pelos irmãos, foi desvalorizado dentro da família, foi desvalorizado dentro do exército, ganhou, conquistou, foi aclamado, a seguir veio uma ciumeira do Saúl e a seguir já não valia nada, e depois o Saúl, que era o sogro dele, queria o matar, e depois convidava-o e para ele tocar a harpa, para ele se acalmar, porque ele estava assim muito perturbado. Porquê? Porque ele chegou até a profetizar, chegou a ter experiências espetaculares com Deus, mas depois começou a ser muito egocêntrico, a ser muito... como é que se diz? Narcisista. Começou a ficar muito voltado para si mesmo, tornou-se tóxico, o Saúl. Não tinha que ter ficado tóxico, mas tornou-se tóxico. E de repente ele dava-lhe aquelas crises de ciumeira, de inveja, e estava lá, ele sentado, assim a ser perturbado por um espírito maligno. De onde é que vinha aquele espírito maligno? Olha, vinha das legalidades, dos pecados do Saúl, dele não ser obediente, dele não sei o quê, dele não sei o que mais. E ele de repente olhava para o David, e David simbolizava tudo o que ele já não era. Então ele pegava naquela coisa e mandava-lhe, tentava encravar na parede com a sua lança. Espetáculo. Isto é que são bons tratos, não é? O campeão do exército dele era assim tratado, desvalorizado. Isto mexe ou não mexe com a nossa autoestima? As pessoas que nos são de referência, e Saúl, mesmo sendo mau, nunca deixou de ser uma referência para David. Ele nunca quis despromovê-lo aos seus próprios olhos. Porque vocês sabem que quando nós despromovemos as pessoas aos nossos próprios olhos, a seguir é muito mais fácil dar cabo delas. É ou não é? Por exemplo, nesta guerra da Ucrânia. É muito mais fácil um soldado que olhe para, por exemplo, um ucraniano, que olhe para um russo como o inimigo, aquilo que é para bater e dar-lhe um tiro e matá-lo, do que se ele olhar para ele como um ser humano. É mais fácil demonizar o outro e depois então descarregar sobre ele o nosso ódio. Mas é por causa de nós fazermos isto nas guerras que é muito mais difícil sarar as cicatrizes das guerras. Porque nem aquele homem me odeia pessoalmente, nem eu o odeio pessoalmente, a gente nem se conhece, é a primeira vez, não é? Estão a ver? Mas se a gente o demonizar é muito mais fácil dar-lhe um balásio. Estão a ver? Mas ele nunca quis fazer isso. Se ele tivesse querido fazer isso, quando o Saul foi lá àquela gruta onde ele estava escondido, ele matava-o. Como os outros faziam, não é? E então... Sim, foi só um cafunézinho que ele fez. Então, na minha angústia clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E agora vamos ver como é que Deus responde àqueles que vão à procura dele. E por isso, este hoje é o convite para vocês, na vossa situação, na vossa dor, na vossa perda, na iminência do perigo que vocês enfrentam, nas inseguranças que vocês têm, porque quem muda de país, como me pareceu que seria o caso da Bruna, não é? Há tantas incertezas, há tantas coisas que se levantam. Por um lado, a coragem de dar o passo, por outro lado, isto é tudo esquisito, não é? Até a nossa fala é esquisita. Disseram que era português, mas a gente vem e descobre que afinal não é. É uma outra coisa. Não é? E então, vamos ver como é que Deus reage a tudo isto. Diz assim, a segunda parte do verso 6. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Deus ouve-nos. Deus escuta a nossa voz.
Nós às vezes temos dificuldade em escutar a dele, ele não tem dificuldade em escutar a nossa. Pode haver muita confusão, pode haver tiros, pode haver desabar de coisas. Ele escuta a nossa voz. Clamemos nós onde clamarmos, ele escuta-nos. E quando ele escuta, vejam o que é que acontece. A terra abalou-se e tremeu. Os alicerces dos montes estremeceram e tremeram porque ele se irou. Deus fica irado quando nós passamos por circunstâncias injustas. Vocês ficam contentes com isso ou não? Não gostam quando Deus se passa? Desde que não seja connosco. Ora, aqui não foi com ele não fez nada. Quando Deus fica assim. Estão a ver? Deus irou-se porque era injusto. Por isso nós temos que ter cuidado, que é para as dificuldades que a gente vive não sejam fruto da nossa injustiça. Senão ele vai se irar é connosco. Faz sentido? É? Qual é que é o remédio para quando a gente faz a asneira? Qual é que é o remédio? Vê, pois, onde caíste e arrepende. Ok? É arrependermos, é confessarmos o nosso pecado e é pedirmos perdão. E reconciliarmos com Deus. Isto é o Evangelho. É assim no princípio a gente aceitar Jesus e é assim no dia a seguir, no mês a seguir, no ano a seguir e o resto da vida. Portanto, o Evangelho não vai mudar. É suposto nós mudarmos e ir para melhor, não é? Nem sempre é verdade, mas deveria ser. E pode ser. Então vejam. A terra abalou-se e tremeu, os alicerces dos montes estremeceram e tremeram. Porquê? Porque ele se irou. Isto é uma verdade fundamental. Mas que injustiça e não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Deus, ao ver essa injustiça, ele faz a terra abalar-se e tremer e até os fundamentos dos montes estremecem. A terra treme porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça. Vocês sabem como é? A gente tem aquela expressão, subiu-lhe a mostarda ao nariz. O que é que acontece quando a gente está a comer uma coisa que tem mostarda e por algum motivo estranho se aproxima do nariz a mostarda? O que é que nos acontece? Nós espirramos. Estão a ver? E é isto. Imaginem o que é o nosso Deus a espirrar, não é? Vem para aí um furacão. Então, o que é que vai acontecer? Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca fogo consumidor. Estamos a brincar ou estamos a falar a sério? É uma metáfora ou é literal? Eu quero vos dizer que ainda que Deus nos pareça tardio a vingar-se dos nossos inimigos, porque para nós, para se vingar dos nossos inimigos era já ontem, não é? Agora, para se vingar de nós, esperemos que nunca. Ora, não pode ser 2 pesos e 2 medidas. Se a gente quer condescendência para nós, ele também tem que ter uma medida para os nossos inimigos encherem o cálice. Estão a ver a ideia? Porque a medida com que nós medirmos, vamos ser medidos. Portanto, vocês querem que Deus seja bastante paciente com os vossos inimigos. Porque às vezes os vossos inimigos são vocês. Estão a perceber a ideia? Faz sentido o que eu estou a dizer? Ainda não vos perdi? Muito bem. Senão eu procurava-vos já. Onde é que vocês estão? Então, das suas narinas subiu fumaça, da sua boca um fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Os projéteis não são fáceis. Estão a ver? Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou. Vocês sabem o que é um querubim? É um anjo guerreiro. Ou seja, vocês sabem aquelas coisas, aquelas figuras que a gente vê, mitológicas e tal, não sei o quê, de lá da Guerra dos Tronos, eles montam um dragão e tal, não sei das coisas. Estão a ver a coisa? Um querubim é muito pior que um dragão. Porque os querubins são anjos que travam as batalhas de Deus. Ele dá-lhe ordens e quem é que para diante daquilo? Às vezes há lutas que até demoram um bocadinho, mas não temos o relato de nenhuma luta perdida pelos querubins, não é? Temos atrasos às respostas, mas temos vitórias.
Ele monta num querubim e voou, deslizou sob as asas do vento, pôs as trevas como um esconderijo ao seu redor. Aquilo que para nós nos assusta, que é nós não percebermos o que está a acontecer, agora de repente vai começar a assustar os nossos inimigos, porque eles não vão perceber o que é que lhes está para acontecer. Estão a perceber a cena? Pôs as trevas como um esconderijo ao seu redor, das espessas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Hein? Quem é que já viu assim uma boa tempestade, assim com granizo e tudo? Hein? Como é que a gente fica? Ficamos que nem uns pintos, todos molhados, estivemos na rua. Ou então, o que é que a gente faz? Fecha-se em casa, ou fica dentro do carro à espera que passe, não é? Mas vamos tentar abrigar, não é o que a gente faz? É a minha mulher que tem medo de trovoadas e tudo. Ela vai e tenta ouvir coisas para nem ouvir o barulho. Ela tapa os ouvidos, ela faz tudo 30 por uma linha para não ouvir as trovoadas. Porque ela, quando se converteu, foi a ler o livro do Apocalipse e aquilo deixou-a muito perturbada. Ainda hoje, quando ela está a ler aquelas coisas, lhe vem à mente o fim do mundo e tudo e ela fica assim. É mesmo engraçado. Eu não consigo deixar de me rir do medo que ela tem, mas faço sempre, é só por dentro. Eu agora por fora já consigo não me rir. Então, com o fulgor, pôs as trevas como um esconderijo ao seu redor e das espessas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Usa as dificuldades para se esconder no seu movimento em nosso resgate. Com o fulgor da sua presença, as nuvens avançam com granizo e brasas vivas. Vocês sabem o que é chover brasas vivas? Chover chuva já molha, não é? E já incomoda. Chover granizo dói mais um bocadinho. Chover brasas vivas. Ou é um vulcão, ou é tipo Sodoma e Gomorra. Estão a ver a coisa? É qualquer coisa que, graças a Deus, a gente ainda não viu. Mas alguns viram e não estão cá para contar a história. Estão a ver? Então, é com estas imagens que Deus quis que a gente entendesse como é que Ele vem ao nosso encalço, como é que Ele vem resgatar-nos. Dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Atirou as suas flechas e dispersou os inimigos. Vocês às vezes conseguem perceber que parece que todo o mundo se uniu contra nós. Às vezes somos nós a fazer um filme, mas outras vezes não. Outras vezes parece que todo o universo se alinhou para tornar a nossa vida mais difícil. É ou não é verdade? Já viram isso ou não? Então, ele atirou as suas flechas e aquele alinhamento que havia entre os nossos inimigos, ele dispersou os inimigos. Com os seus raios, os fez bater em retirada. As profundezas do mar apareceram. Os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Para aparecer os fundamentos da terra tem que haver qualquer coisa, ou um terremoto, ou um tsunami, não é? Para a gente ver o fundo do mar. Estão a ver? Tem que haver um desastre. Só que este desastre não vem para nos destruir. Vem para quê? Para nos livrar. Para nos livrar e para destruir o quê? O inimigo. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Hã? Vocês sabem como é que é? Quando cai a gente anda a navegar aí no mar da vida e de repente o nosso barquinho em que a gente confiava, tantas vezes o barquinho de porque eu sou uma boa pessoa, porque eu até vou à igreja, porque eu aceitei Jesus e eu gosto muito de o seguir e sinto-me tão bem quando vou à igreja e tal, e gosto tanto porque eu realizo-me tanto em cumprir as leis de Deus e sinto-me tão bem por as cumprir. Às vezes a gente sente-se bem em cumprir, mas não se sente bem em obedecer ao resto das coisas que Ele nos diz para fazer. Faz sentido? E às vezes as nossas obras evangélicas são a nossa tábua de salvação para nós. Dizemos que os que acreditam que a salvação pelas obras estão errados, mas quem olhar bem para nós às vezes consegue ver coisas muito parecidas. Concordam comigo ou não? Que às vezes a gente encontra o nosso contentamento não na relação com Deus, mas em sermos pessoas boas, pessoas que não fazem este mal, nem fazem aquele outro mal, e esquecemos de olhar para os males que a gente faz. É ou não é? Mas quando o nosso barquinho naufraga,
O nosso Deus vem, monta lá num querubim, sopra, vem granizo, vem chuva. Ele vem assim meio escondido, mas do nada aparece uma mão que nos resgata. E aí, muitas vezes, nós temos que fazer uma escolha, que é, vamos continuar a confiar no nosso barquinho, ou no que restou dele, naquelas tábuazinhas de que eu sou uma boa pessoa, nunca fiz mal a ninguém, porque nunca matei, porque nunca isto, porque nunca aquilo, ou vamos dar a mão e não queremos saber do que é que a gente não fez, ou do que é que a gente fez de errado, nem o que nós não fizemos de errado, e queremos é saber da mão que nos pode segurar. Das alturas estendeu a mão e me segurou e tirou-me de águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, que eram mais fortes do que eu. Eles atacaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade. Livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a minha retidão. Ora, por isso é que convém ser justo e ser reto. Nunca vamos ser justos e retos absolutamente, certo? Enquanto vivemos do lado de cá do céu, vai haver sempre, mesmo quando a gente faz uma coisa certa e bondosa e tudo, às vezes se a gente analisasse aquilo assim mesmo ao microscópio, a gente conseguia sempre ver lá qualquer coisita esquisita. A gente fez aquilo e tal, mas gostámos do reconhecimento que recebemos por termos feito. Não é assim o ser humano? Há sempre. Por isso é que Deus diz que os nossos melhores atos de justiça são como trapos de imundícia. Porque a gente não consegue fazer uma coisa inteiramente pura, não é? Mas conseguimos fazer muitas coisas nas quais Ele tem honra. Das quais Ele se alegra. Porque nós não conseguimos ser perfeitos, mas somos desafiados a sermos imitadores de Cristo. E Cristo é perfeito. E a gente deve buscar, não é? Ser depois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ora, é impossível, mas devemos tentar. Mas não temos que tentar a pontos de nos autodestruir. Não sejas demasiado sábio nem demasiado justo. Porque te destruirias a ti mesmo? Porque às vezes nós tornamos-nos insuportáveis na nossa tendência de ser perfeito. Insuportáveis para quem? Para quem estiver à nossa volta e que seja mais imperfeito do que nós. Mas nós não devemos buscar os extremos, nós devemos buscar o equilíbrio. E então, o Senhor tratou-me conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Olha, ele também foi injusto, ele fez palermice, essas coisas todas. Mas ele, por exemplo, teve a oportunidade de matar o Saul e não o matou. Ele teve a oportunidade de ser um cão para este e para aquele e afinal foi bondoso. Estão a perceber a ideia? Porque Deus, à medida com que a gente mede, por isso é que nós temos que viver de acordo com as palavras de Jesus, fazer aos outros da forma como nós queríamos que nos fizessem a nós. E por isso é que nem os nossos inimigos a gente pode demonizar. Se vocês quiserem demonizar alguém, demonizem o diabo e os demónios, que esses já estão demonizados, já está tudo bem. Até estão a acertar. Agora, as pessoas que os demónios usam para nos atacar, para nos afrontar, para nos pôr em causa, se a gente os demonizar, estamos a comprometer a nossa integridade e estamos a atrair a ira de Deus sobre nós. Porque a nossa vida vai ter lá um framezinho qualquer, um momento qualquer em que nós vamos mostrar a mesma atitude daquela pessoa que estamos a condenar. Num momento de profundo egoísmo. É ou não é verdade? Então, conforme a pureza das minhas mãos, Ele recompensou-me. Pois guardei os caminhos do Senhor e não cometi a perversidade de me afastar do meu Deus. Reparem, a perversidade não é de ser mau, é de me afastar. Porquê? Porque Deus é um Deus de encontro. O que mais delicia o coração de Deus é o encontro. E então, todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos seus estatutos. Tenho sido irrepreensível diante dele e guardei-me de praticar o mal. Irrepreensível parece perfeito. Ele não foi perfeito, mas que ele foi profundamente dedicado ao ponto de Deus dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. Era, estão a ver? E nós não podemos ser, só ele é que podia ser. Nós podemos ser homens segundo o coração de Deus, nós podemos ser mulheres segundo o coração de Deus. Epá, mas isso dá um bocadinho de trabalho. Não podemos ver aqueles filmes todos que a gente gostava. Não podemos viver em função de nós mesmos, como nós gostamos. Temos que viver em função de quem? Também não é dos outros.
em função de Deus. Porque se a gente escutar aquilo que Deus nos tem para dizer, nós vamos ter equilíbrio em tudo. Há uns dias atrás ouvi um homem a dizer assim, porque eu não... Como é que ele dizia? Dizia assim, porque nós não podemos amar a igreja mais do que a nossa família. E eu, sim, já ouvi falar nisso. Porque quem ama a igreja mais do que a sua família é adúltero. E eu, opa, isto é que eu nunca tinha ouvido. E porquê? Porque a igreja é a noiva de Cristo. Não é noiva nem do pastor, nem do diácono, nem do outro. Estão a ver a ideia? Mas é cuidar da tua mulher. Tu és amigo do noivo, não és o noivo. Na igreja. Por isso é que nós, pastores, não somos os donos da igreja, não é? A igreja não é nossa. A igreja é de Cristo. E nós temos que amar aqueles que Deus nos deu a cuidar. E também temos que cuidar da igreja. Mas tem que ser tudo com equilíbrio, tudo com peso e medida. E só escutando a voz de Deus é que a gente não cai nestes desequilíbrios. Porque até parece bem a gente dar a vida pela igreja. Mas Deus já deu. Mas nós não precisamos dar a vida. Nós temos que dar a vida por aqueles que Deus pôs à nossa responsabilidade. E os primeiros, e onde a nossa fé é testada, a nossa integridade é testada, não é na igreja, é dentro da nossa casa. É ou não é? Nossa fé não é mais testada em casa do que na igreja? Ora, digam lá, verdade. É testada em casa e é testada fora de casa. Em todo o lado. Sem ser na igreja. Mas a maior intensidade das batalhas e da honestidade e tal, é dentro de casa. É onde a gente é o que é. Então vá. Agora vejam o que é que Deus diz. Ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro. Mas ao perverso te revelas indomável. Digam lá se isto não é ótimo. Porque às vezes nós estamos perante pessoas que são perversas. São ou não são? Torcem as leis, torcem as circunstâncias, torcem os relatos. E por mais que, quanto mais a gente tenta argumentar e defender, pior a gente fica, é ou não é? E o que é que Deus pede de nós? Olha, ser fiel, ser irrepreensível naquilo que é a tua dimensão, dá o teu melhor. O teu melhor sempre vai ser suficiente para Deus. Menos que o teu melhor é que não vai ser suficiente. Dá o litro, dá o teu melhor. Porque aí Deus vai poder te recompensar de acordo com a tua integridade. Agora, se tu fores calão, fores preguiçoso ou preguiçosa, depois Deus vai ficar, olha, com o preguiçoso ele vai se mostrar também tardio. Que é para não lhe chamar preguiçoso. Não é? Faz sentido? Então, mas com o perverso te revelas indomável. Noutra versão diz astuto. Tu apanhas os sábios perversos na sua própria astúcia. Já não tinha solução, já não tinha solução. Toma lá morangos. Porque com Deus há sempre solução. Até a morte tem solução. É ou não é? Então vejam. Salvas os humildes, mas humilhas os de olhos altivos. O que é que nós não podemos ter então? Olhos altivos. Então, e como é que nós somos humildes? Vocês sabem quando é que nós temos a oportunidade de sermos humildes? Os únicos momentos em que nós conseguimos ser humildes é quando nós somos humilhados e não respondemos à humilhação como nos apetece. De resto é só conversa, dizemos que somos humildes. Porque só há humildade quando nós somos humilhados e nós não reagimos mal. Até lá, há circunstâncias normais e nós podemos dizer o que quisermos, mas não mostrarmos ser humildes. Assim como nós só podemos conhecer o Deus que supra as nossas necessidades quando experimentamos necessidades. Ora, se a gente não tem falta de nada, como é que a gente conhece o Deus que supre a nossa falta de nada? Não dá para conhecer, não é? Mas quando a gente não tem, dá para Deus suprir a falta do que a gente não tem, é ou não é? Então, salvas os humildes. Porquê? Porque eu experimentei humilhações, experimentei coisas que são insuportáveis e não reagi como o ímpio. Reagi como Cristo me ensinou. Certo? Mas tu, Senhor,
mantens acesa a minha lâmpada. És tu que fazes com que eu não morra no meio disto tudo. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Porque através de todos estes sofrimentos que parecem aleatórios e insuportáveis e injustos, essas coisas todas, acontece algo maravilhoso. Porque nós somos transformados, não é pelas festinhas que nós levamos no pelo. Estão a ver? Quando nos elogiam e quando nos tratam bem, mas não sei o quê. Quando nós passamos por circunstâncias que são difíceis e conseguimos graduar e superar essas provas, nós somos transformados de glória em glória. Nós vamos graduando, vamos ficando com um caráter mais parecido com o de Cristo. Porque Ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, por aquilo que Ele sofreu. E o caminho para nós é semelhante. Nós aprendemos a obediência pelas contrariedades. Porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa com tendência para roubar. Graças a Deus não sou. Não é que nunca tenha roubado. Já tirei umas moedas à minha mãe, ao meu pai, quando era criança. Também já me arrependi dessas moedas. Mas já as tinhas gastos. Mas já as tinhas gastos, pois, tal e qual. Mas hoje eu não tenho... Por exemplo, eu já vi carteiras assim, à morte, com montes de dinheiro. E eu apanhei a carteira e fui atrás da pessoa para lhe dar. E fazia falta o dinheiro, faz sempre falta. Quando é que o dinheiro não faz falta? Mas a cena é que fazia mais falta àquela pessoa. Fazia mais falta àquela pessoa porque era dela. Só que eu não sou um ladrão nem de 100 euros, nem de 500 e tal. Mas, e se eu for testado com 1 milhão? Aí se calhar já não sei, porque eu nunca fui testado. Eu uma vez ouvi um pastor a dizer assim: Deus, purifica-nos, olha, purifica-nos até daquelas coisas que a gente só não cometeu porque não teve oportunidade. Uma oração honesta, não é? E depois ele ainda acrescentou: porque eu sei que não sou um ladrão de 100 nem de 1000, mas não sei se sou um ladrão de 1 milhão. Ajuda-me a não ser. Ora, é uma oração honesta, é ou não é? Eu honro as pessoas que fazem estas orações. E vejam só, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Transforma em clareza este nevoeiro de que eu fui cercado. Porque nós ficamos mais aptos para a vida. Por isso é que depois nós podemos ser tão preciosos no reino de Deus. Somos uma complicação infame durante não sei quantos anos, porque só acrescentamos problemas durante um monte de tempo. Eu, pelo menos, lembro-me de vários anos da minha vida em que eu acrescentava mais problemas a Deus e à reputação de Deus do que valor. Porque eu dizia que era cristão, mas notava-se tão pouco. Estão a ver a coisa? É que por onde eu andava havia um rasto e o aroma não era o de Cristo, era de confusão. Mas porque ele teve paciência para maturar, hoje já é diferente do meu rasto. Ok? E então, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Até aquelas zaragatas em que eu andei, a minha mãe até me pôs a estudar artes marciais e o meu pai, porque eu estava sempre metido em muitas zaragatas. Muitas delas eram mesmo eu que arranjava. Ninguém precisava das arranjadas, eu arranjava. E com artes marciais ainda conseguia bater em mais ao mesmo tempo. Agora vejam. E nós a pensarmos. Não, mas eu conseguia escapar dos problemas que criava. Mas às vezes já não era eu a criar, eram outros. Eu também não aprontava tudo. Eles também arranjavam alguma coisa para mim. Mas a verdade é que depois de tudo isso nas mãos de Deus, isso veio se transformar num ativo importante. Porque eu, quando estava no meio de confusões em que as pessoas estavam à espera, que elas por falarem mais alto e por serem agressivas, toda a gente ficasse com medo delas, eu não tinha medo deles. E esperava sempre que nunca tivesse que lhe pôr as unhas em cima. Mas se ele viesse, também não havia problema. Estão a ver? Mas nunca tive que pôr as unhas em cima. Tive que conter alguns a fazer força só para eles não baterem uns nos outros, não se matarem. Tive que fazer assim algumas coisas, mas pouquíssimas vezes, a maior parte das vezes, só com palavras que Deus me ajudava a que em vez de sair tipo gasolina para regar a confusão, só com palavras eu conseguia travar situações muito graves e que davam em pancandaria. Ou que já estavam a dar, não é? E o que é que Deus diz? Que Ele transforma em luz as nossas trevas. Contigo eu posso avançar contra uma tropa.
contigo, eu e tu, o poder de um. Estão a ver? O poder de um, alinhado com Deus. Nem é preciso uma tropa de elite. Um com Deus já é a maioria. Estão a ver a ideia? Posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus, eu posso saltar uma muralha, eu posso transpor um muro, uma coisa que é inultrapassável, uma barreira que ninguém sabe que seria possível. Com Deus, eu posso saltar essa muralha. Este é o Deus cujo caminho é perfeito e a palavra do Senhor é genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é a rocha senão o nosso Deus? É Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Vocês já viram aquelas cabritas e tal que andam lá assim naquelas... Já vi até tipo numa barragem, assim uma cena quase vertical e as cabritas lá metidas a roerem umas ervitas. Eu não entendo aquilo, mas é verdade. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Vocês sabem o que é um arco de bronze? Um arco de bronze não se verga. Por isso é que ele é de bronze, não é de cobre. Se fosse de cobre, vergava-se. Mas é feito de bronze para não vergar. Mas ele diz, com os meus... Tu treinas as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Aquilo que não é suposto acontecer é possível acontecer com aqueles que são treinados por Deus. Tu dás-me o escudo da tua salvação e a tua mão direita me sustém. A tua ajuda me fez grande. Tu alargas o caminho sob os meus passos para que os meus tornozelos não se torçam. Porque é tão fácil quando o caminho é áspero e a gente dar um passo em falso, não é? E depois ele diz assim, vejam só, no meio da adversidade nós temos que ter uma atitude, não é de prostração. Vejam, no meio da adversidade, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Persegui os meus inimigos e os alcancei e não voltei enquanto não foram destruídos. Não tenhas misericórdia dos teus inimigos. Se Deus te livra dos teus inimigos, não é para tu lhes perdoares no último momento. É para fazer um bonito. Porque eu também. Não é assim. Vocês sabem quando é que vai acabar a guerra lá em Israel? Ela vai acabar, pelo menos esta temporada da guerra em Israel, vai temporar quando eles decapitarem todo o Hamas. Até lá não vai acabar. Ou então o Hamas conseguir decapitar Israel todo, o que a Bíblia diz que não vai acontecer. Por isso é que eu não estou a pôr a hipótese ao contrário. Vocês entendem? É quando é que acabou a Segunda Guerra Mundial? Quando a cabeça foi cortada daqueles que faziam impulsionar a guerra. Quem era? Era o Hitler e era mais uns quantos desses malucos. Estão a ver a ideia? Mussolini. Yeah. Então, massacrei-os e não puderam levantar-se. Vejam, persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestiste de força para a batalha e fizeste cair aos meus pés os que se levantavam contra mim. Fizeste que os meus inimigos fugissem de mim e destruí os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram até ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu reduzi-os a pó que o vento leva. Pisei-os como a lama nas ruas. Isto é muito violento. É? Então e aquelas coisas que a gente passa não são extremamente violentas? Se vocês quiserem um filme cor-de-rosa, não vivam a vida, nem leiam a Bíblia. Porque a Bíblia fala das coisas como elas são. E é por isso que a luta contra nós mesmos é tão violenta. Nós temos que morrer para nós próprios. Não é só domesticar-nos um bocadinho, não é? Tem que ser até acabar com a nossa vontade de ser infiéis. Estão a perceber a coisa? E só morrendo para nós próprios é que é possível. Porque o morto não tem direitos. Enquanto estivermos vivos, vamos sempre querer o que não devíamos. Tu me livraste de um povo contencioso e fizeste-me líder de nações. Um povo que eu não conhecia sujeita-se a mim. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se submetem a mim. Isto é uma alusão aos exércitos que ele conquistava. Que não conheciam de lado nenhum, mas só de saber que ele tinha chegado, eles rendiam-se. Estão a ver a ideia? Todos eles perderam a coragem e tremendo saem das suas fortalezas.
ainda não tinham sido conquistados, eles rendem-se. O Senhor vive, bendita seja a rocha, a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Este é o Deus que a meu favor executa vingança e que sujeita nações a mim, que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos que se levantam contra mim e de homens violentos me libertaste. Como é que a gente se liberta de homens violentos e de pessoas violentas e de circunstâncias violentas? É com ações violentas no reino de Deus, em que nós não nos vingamos do nosso inimigo, mas o Senhor nos vinga dos nossos inimigos. E em que nós não vamos ficar com pena do juízo que Deus traz sobre aqueles que nos trouxeram sofrimento. Aceitamos que venha o juízo de Deus sobre a nossa vida para nos corrigir das nossas asneiras e dizemos que também é bem-vindo o juízo de Deus sobre os nossos inimigos, para os pôr no lugar. Porque os juízos de Deus são perfeitos e são o caminho mais rápido para nós deixarmos de ser palermas. Para nós deixarmos de ser pessoas com tendência para a asneira. E a mesma coisa se aplica ao nosso inimigo. Porque ele, ao ver a ira de Deus a vir sobre ele, se ele se quebrantar, Deus também o perdoa e também o levanta. Estão a ver? Mas muda-lhe a identidade e ele deixa de ser inimigo. Mas se ele quiser continuar a ser inimigo, Deus destrói-o. E é bom que o destrua, senão quem vai ser destruído somos nós. Vocês percebem? A vida é assim. Não é tão cor-de-rosa como a gente gostava. Por isso é que nós temos que vencer os nossos pecados até ao fim. Não é só até que a gente conseguir parar. É vencer o pecado e acabar com as circunstâncias que nos permitem lá voltar ao pecado. Estão a ver? Eu tenho um amigo que ele traía a esposa dele muitas vezes. E como é que ele fazia? Então ele ia ao ginásio e metia conversa e não sei o quê, e depois arranjava assim um cambalacho e tal, e depois envolvia-se. E como é que ele fazia essas comunicações? Ele tinha no telefone dele 2 telefones. Ele tinha o telefone que a mulher via, mas depois ele carregava lá num iconezinho e aquilo abria depois uma aplicação onde ele fazia as comunicações de trafulhas dele. Hoje esse meu amigo é um dos homens mais fiéis que eu conheço. Demorou para aí uns 15 anos de discipulado. Mas hoje é. E ele, a mulher dele sabe os segredos todos dele. Ele sempre que sai, ele faz chamadas de vídeo com a mulher e assim, sem querer, entre aspas, mostra-lhe todo o ambiente durante a chamada de vídeo para a mulher se sentir segura, porque ele criou tantas inseguranças naquela mulher, estão a ver? Mas hoje tem uma família bonita, não destruiu o património dele através de um divórcio que ele quis fazer na altura, que eu consegui, com a graça de Deus, dissuadi-lo. E hoje ele tem aquilo que era o espaço de segredo dele para ele poder continuar a fazer asneiras, ele desvendou-o. E a mulher sabe apanhá-lo. Ele explicou as manhas todas dele. Então se ele começar a ter uma manha, a mulher apanhou logo. Porque nós nas nossas manhas distraímos, estão a ver? Só quando nós estamos dispostos a morrer para as nossas trafolhices é que nós damos o ouro todo, é que nós contamos os segredos todos. É ou não é? E é isso que Deus nos pede para fazer. E então, como é que isto termina? Isto termina assim. Este é o Deus que a meu favor executa vingança e que sujeita nações a mim, que me livrou dos meus inimigos. Livrou, passado. Sim, tu me exaltas acima dos que se levantam contra mim. De homens violentos me libertaste, passado. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com David e os seus descendentes para sempre. Afinal isto só se aplica a reis. Peço imensa desculpa vos ter estado a iludir. Isto só se aplica mesmo a reis. Pessoas tipo a Putins e a Netanyahu. Não. Tu és o rei e a rainha da tua vida. Tu és o rei e a rainha lá da tua casa. Tu és o rei e a rainha do teu mundo. Tu és o governante da tua vida e do teu mundo. Isto aplica-se a todos aqueles que querem viver como são aos olhos de Deus, ungidos para representar bem Cristo num mundo caído, onde coisas injustas acontecem, mas que não levam a melhor naqueles que estão alinhados com o seu Deus. Desculpem ter demorado um pouquinho mais que eu estava a contar, mas 50 versículos
são difíceis de mastigar.